Olá, bem-vindo ao meu canal. Meu desejo é que através das mensagens e todo o conteúdo que é oferecido aqui, você seja ricamente abençoado. E eu peço que, se possível, você faça a sua inscrição, ative as notificações e, por que não também, enviar para algum amigo como sugestão para abençoar a vida deles. Êxodo 14, eu leio da Nova Versão Transformadora e leio a partir do verso 1. O Senhor disse a Moisés: ordene aos israelitas que deem volta e acampem em Piairote, entre Migdol e o mar. Acampem ali, à beira do mar, em frente a Baal-Zefon. O faraó pensará: os israelitas estão vagando perdidos, prisioneiros do deserto. Mais uma vez, endurecerei o coração do faraó, e ele os perseguirá. Planejei tudo isso para mostrar a minha glória por meio do faraó. Grife isso, por favor. Mostrar minha glória por meio do faraó e de todo o seu exército. Então os egípcios saberão que eu sou o Senhor, e os israelitas assim fizeram. Quando o rei do Egito soube que o povo de Israel havia fugido, ele e seus oficiais mudaram de ideia. O que fizemos? Perguntavam. Como podemos deixar todos os escravos israelitas escaparem? Então o faraó mandou preparar sua carruagem e convocou suas tropas. Levou consigo 600 dos melhores carros de guerra, além das demais carruagens de batalha do Egito, cada uma com seu comandante. O Senhor endureceu o coração do faraó, rei do Egito, para que ele perseguisse os israelitas que haviam partido triunfantemente. Os egípcios os perseguiram com todas as forças do exército do faraó, todos os seus cavalos e carros de guerra, cavaleiros e tropas. E os alcançaram no acampamento, em Piairote, à beira do mar, em frente a Baal-Zefon. Quando o faraó se aproximava, os israelitas levantaram os olhos e viram os egípcios marchando contra eles. Em pânico, clamaram ao Senhor e disseram a Moisés: porque você nos trouxe ao deserto para morrer? Não havia sepulturas no Egito? O que você fez conosco? Porque nos forçou a sair do Egito? Quando ainda estávamos no Egito, não lhe avisamos que isso aconteceria? Dissemos: deixe-nos em paz, continuaremos a servir os egípcios. Afinal, é melhor ser escravo no Egito que ser um cadáver no deserto. Moisés, porém, disse: não tenham medo, apenas permaneçam firmes e vejam como o Senhor os resgatará neste dia. Vocês nunca mais verão os egípcios que estão vendo hoje. O próprio Senhor lutará por vocês. Fiquem calmos. O contexto dessa história, de que muitos conhecem, aonde durante um longo período de escravidão, finalmente Deus entra em ação e tira o povo de um cativeiro de extrema luta e dificuldade para o seu povo. As narrativas que envolvem essa saída são lindas, vale a pena você ler todo o texto, desde o primeiro capítulo do livro do Êxodo até este capítulo que nós estamos lendo, que é o 14, porque conta detalhes como Deus ouve o clamor do seu povo, como ele levanta um homem chamado Moisés, e através da ação sobrenatural de Deus, depois daquelas 10 pragas que nós já ouvimos e conhecemos, finalmente Faraó decide deixar o povo de Israel sair. O povo sai levando tudo que havia consigo.
A libertação genuína é uma libertação que não deixa nada para trás. Não existe libertação que você deixa vínculos com o seu passado. Conheço gente que diz que está liberta, mas ainda leva um pouco do Egito consigo. Ou então deixou um pouco da sua história no Egito. Quando o faraó tenta negociar com Moisés, para que ficasse alguma coisa, os filhos, depois os bens, o gado, Moisés deixa claramente qual seria a condição da saída do povo de Deus para um novo tempo. Moisés diz: não vai ficar nenhuma unha, não vai ficar nada para trás. Porque se o Filho vos libertar, diz a palavra, verdadeiramente sereis livres. Libertação genuína é libertação completa. É uma decisão de dizer: a partir de agora, eu não sou mais escravo do pecado. Eu não sou mais escravo do mundo. Eu não sou mais escravo das coisas que me prendiam, que me acorrentavam. E você sai em direção a um novo tempo de Deus para a sua vida. Exatamente isso que nós vemos acontecer nessa história. O povo sai, leva tudo. Gerações saem, com todos os seus bens. Famílias inteiras caminham em direção a uma promessa de Deus para a sua vida. Mas a verdade é que nós sabemos de que todo caminhar em direção ao cumprimento de uma promessa de Deus para a nossa vida enfrentará alguns obstáculos. Não existe caminho em direção à bênção que não reserve dificuldades. Não existe. Quando você decide andar com Deus, espere dificuldades. O diabo nunca vai entregar de mão beijada a sua vida, a sua história, a sua família nas mãos de um Deus que quer te abençoar. Ele vai tentar de todos os meios impedir você de chegar até onde Deus quer te levar. E é exatamente isso que nós vemos logo de cara acontecendo na história desse povo. Eles saem celebrando, eles saem se alegrando com o futuro que Deus havia preparado para eles, até que Deus dá uma direção a Moisés. E é uma direção um tanto inusitada a princípio. Veja que o lugar aonde eles se encontram neste capítulo não é por acaso, não é fruto de erro de rota. Ele é um lugar onde Deus havia dito que eles deveriam estar. E é assim que começa o texto que nós lemos nessa noite. O texto diz claramente: o Senhor disse a Moisés: ordene aos israelitas que deem a volta e acampem em Piairote, entre Migdol e o mar. O lugar onde eles estavam é um lugar designado por quem? Deus. Agora, a geografia do lugar precisa ser considerada. Porque quando você lê nomes assim, não faz muito sentido, até porque nós não somos muito conhecedores da geografia bíblica. Não conhecemos muita coisa. Mas se você estudar um pouco da geografia bíblica, nós vamos descobrir de que este lugar era um lugar sem saída. Era um vale. Deus havia dito para o povo se acampar num vale, num beco, sem saída. Que coisa! Como é que Deus, que tem planos, que tem promessa, que tem palavra, manda você acampar num lugar de dificuldade? Eu não sei quantos já se encontraram com esse dilema na sua vida. Pastor, estou andando com Deus, decidi servir a Jesus, estou fazendo tudo que a Bíblia orienta a fazer, estou buscando a vontade de Deus para a minha vida. Olha onde é que eu estou, olha a situação que eu me encontro, tudo difícil,
estou num vale. Eu estou cercado por um exército atrás e na minha frente um mar intransponível. É nessas horas que Deus começa a nos ajudar a entender o que é aprender a viver pela fé. Andar com Deus e seguir a sua direção é um exercício diário de fé. Até porque a Bíblia afirma claramente de que os caminhos do Senhor são mais altos do que os nossos. Nós não conhecemos o propósito completo de Deus e nem o percurso todo para a nossa história. Talvez a narrativa mais conhecida de uma dificuldade de se compreender sonho com propósito é a história de José. José tem um sonho aonde ele se vê cercado por feixes que representavam seu irmão, se prostrando diante dele. Depois ele tem um outro sonho, em que ele sonha com o sol e a lua e outras estrelas, que representavam seu pai, sua mãe e seus irmãos, se curvando diante dele. Sonho de coisa boa, promessa. E a primeira coisa que acontece, se externa. Seus irmãos o vendem para uma caravana, dizem para o seu pai que ele está morto e esquecem dele. A história de José começa a se transformar numa história exatamente parecida com essa. Num vale, num beco, sem saída. O que nós precisamos olhar para esse texto, é sobre isso que eu quero falar sobre esses conceitos que você não pode negociar e jamais se esquecer diante das dificuldades e impossibilidades da vida. E o primeiro deles, se você puder anotar, anote, sublinhe, marque em algum lugar, porque isso vai te ajudar e você vai precisar se lembrar disso sempre que você estiver diante de uma impossibilidade. Talvez você esteja diante de uma impossibilidade hoje. A primeira coisa é ler o contexto do texto. Veja o que o texto diz. O texto diz que foi Deus quem os mandou acampar ali. Mas no verso de número 4, Deus continua a falar. Eu vou endurecer o coração do faraó, ele os perseguirá. E agora olhe a continuidade do versículo. Planejei tudo isso para mostrar minha glória. Você precisa saber disso. O fato é de que às vezes tem coisas acontecendo na nossa vida que nós não entendemos o contexto. Mas o que Deus quer que eu e você aprendamos, e jamais nos esqueçamos, é que diante de momentos de impossibilidade e dificuldade, você jamais pode negligenciar a questão de que há um propósito de Deus em tudo que acontece na sua vida. Tudo tem um propósito. Diga alto comigo, tudo tem um propósito. Diga mais uma vez, tudo tem um propósito. Pastor, mas como assim? O senhor está querendo dizer de que a dificuldade tem um propósito? Tem. Pastor, o senhor está querendo dizer de que esse vale que eu estou atravessando tem um propósito? Tem. O senhor está querendo dizer que essa porta que se fechou tem um propósito? Tem. O senhor está querendo dizer de que o fato de eu ser traído tem um propósito? Tem. Tudo tem um propósito. Mas como é que você vive esse propósito? Lembre-se de que esse propósito maior de Deus para a nossa história, ele só pode ser vivido da mesma maneira que o povo começou a viver. Quando eu decido caminhar na direção que Deus tem para a minha vida. Eu não estou aqui afirmando de que tudo que acontece na vida de todas as pessoas tem um propósito divino. Não, tem muita coisa que é fruto da tua cabeça dura, da sua teimosia, da sua desobediência, da sua falta de fé. Mas, quando você decide obedecer a Deus, seguir a sua palavra, sem questionar a sua direção, aquilo que Ele tem para a sua vida,
Tudo que está acontecendo está dentro de um planejamento maior que nós não conseguimos entender. Em momentos da minha vida eu já cheguei a questionar o porquê de algumas situações de dor, de frustração, de lágrimas, de deserto, de vales. Mas Deus estava começando a trabalhar na vida do povo aquilo que talvez você já tenha ouvido por aí, em algum lugar, em uma mensagem ou um pregador afirmando de que o deserto é a escola de Deus. Em meio ao caminhar com Deus, em meio às lutas e às provas, que nós vamos descobrindo a confiar e depender de Deus. Esse povo não andava com Deus até esse momento. Eles clamavam, eles oravam, mas foi a partir do momento em que eles decidem categoricamente obedecer a direção que Deus tinha para a vida deles, é que eles começam agora a serem literalmente guiados pelo Senhor. A Bíblia diz que durante o dia uma nuvem os conduzia e durante a noite uma coluna de fogo. Isso quer dizer que Deus estava presente no meio deles, dando a eles direção e ao mesmo tempo cuidado, porque a coluna de fogo durante a noite, o inverno é frio, trazia calor, aquecimento. E durante o dia, a nuvem, durante o calor escaldante de um deserto, não permitia com que o sol os incomodasse em demasia. Portanto, Deus é conosco, Deus está nos conduzindo, mas eu preciso entender de que algumas impossibilidades que surgiram no meu caminho foram permitidas por Deus, para que a glória dele fosse revelada na minha vida. Eu estou aqui hoje para te dizer, sem sombra de dúvida, de que se você tem servido a Deus, se você tem buscado o Senhor, e por mais que você não entenda o momento de dificuldade que você está passando, essa luta que você está enfrentando está no controle do Senhor. E Deus tem um propósito em tudo isso. Deus planejou tudo isso. Veja que a palavra de Deus para Moisés é clara, ele diz: eu planejei tudo isso para mostrar a minha glória por meio do faraó e do seu exército. Olha o que Deus está nos ajudando a lembrar. Nos momentos de dificuldade e impossibilidade, não veja esse problema como uma limitação para Deus agir. Veja como um meio para a glória de Deus se manifestar. Isso é que eu preciso começar a entender e praticar na minha vida. Deus estava ensinando Moisés o que é caminhar pela fé. Eu planejei tudo isso para que a minha glória seja manifesta através de Faraó. O teu inimigo, ele se levantou para que através da vida dele você possa ver a glória de Deus. O inimigo na vida daquele que ama o Senhor, que anda segundo a palavra, ele se levanta com um propósito: cair e trazer glória ao nome de Jesus. Eu preciso reconhecer o propósito de Deus. Quando Deus está no controle, Deus tinha um plano. Deus não havia tirado o povo do Egito para fazê-los morrer ali. Deixa eu te ajudar a exercitar um pouquinho da sua mente dentro de um pensamento coerente e lógico. Deus não te libertou para te abandonar no meio do caminho. Deus não te libertou para que diante dessa impossibilidade, diante dessa dificuldade, você visse tudo ir por água abaixo. Deus tem um propósito. Tem um propósito para trazer glória ao nome dele, e tem um propósito para você aprender a viver pela fé. Porque somente quando você perceber de que não há o que fazer, e o único recurso a buscar for o Senhor, você vai aprender a viver na dependência dele, na dependência de Deus. Nós não podemos nos esquecer disso. Um Deus que tem um propósito para tudo. Segunda coisa que o texto diz,
e na conversa que Deus vai tendo com Moisés, e Moisés vai tendo com o povo, porque a reação do povo, ao ver a dificuldade, é a reação comum de todo homem: murmurar. Quem é que diante de uma dificuldade, no meio de um vale, não começa a reclamar da vida? O povo começou: era melhor ter ficado no Egito, para que vir aqui para morrer no meio do deserto? Não tinha sepultura suficiente, eu te falei que não era bom a gente ter saído de lá. E aí sabe qual é o problema? Nós começamos, diante das impossibilidades, a duvidar das promessas de Deus. E Moisés aqui me ajuda a aprender esse segundo conceito, que eu não posso ignorar diante de dificuldades que eu vou enfrentar. Qual é? Questionar aquilo que Deus diz que faria na sua vida. O diabo é especialista em nos colocar em situações onde a nossa fé e a nossa confiança vão ser colocadas em dúvida. Será? Aí você começa a dizer: eu não devia ter feito isso, eu não devia ter aberto essa empresa, eu não devia ter casado, eu não devia ter tido filho, eu não devia ter saído de onde eu estava, eu não devia. Quando na realidade o que te levou a sair foi uma palavra de Deus. Você viu Deus agir, você viu o milagre, você viu porta, você viu a manifestação do sobrenatural, você saiu com fé, mas diante da primeira impossibilidade, você começou a questionar uma palavra de Deus para a sua vida. Esse foi o problema do povo. E esse é o nosso problema de sempre em sempre. Quando uma dificuldade surge, você começa a dizer: não devia ter feito isso, não sei quando eu estava com a cabeça, eu não sei onde é que eu fui pegar e investir nesse sonho, nesse projeto. Aí, esse projeto veio porque um dia você estava num culto, Deus falou com você, você estava orando, uma porta se abriu, e aquilo que antes foi motivo de alegria e celebração, começou hoje a se transformar em questionamento. O discurso do povo chega nesse limite de absurdo. Olha como é que termina o verso 12: é melhor ser escravo no Egito que um cadáver no deserto. Olha que absurdo. Eu prefiro ser escravo no Egito que cadáver. Você sabe por que gera esse pensamento? Quando não há na sua mente nenhuma possibilidade de saída. E normalmente, quando fogem qualquer possibilidade de saída, de milagre, a única coisa que lhe resta é lamentar. Está vendo? Para que eu fui virar crente? Fui virar crente, coisa ficou difícil. Pessoas às vezes me perguntam: pastor, é normal, depois que fica crente, passar por umas lutas? Normal. Só que em cada luta tem manifestação da glória de Deus. Em cada luta tem crescimento. Em cada luta você vai ver vitória. É normal. O problema é você começar a achar de que não há esperança para o seu futuro. Nós não podemos, diante das dificuldades e impossibilidades, fechar as portas para as possibilidades que Deus tem. É melhor ser escravo no Egito do que morrer aqui no deserto. Deus não tem essa palavra para você. O que Deus tem para a sua vida é terra prometida, é coisa nova, é lugar de bênção, é lugar de chuva abundante, é lugar de favor. É o que Deus tem para você. Esse é o milagre que Deus tem para você. Quando a dificuldade surgir, mantenha a perspectiva de Deus para a sua vida. Lembre-se da promessa, lembre-se da palavra, lembre-se do sonho, lembre-se daquele culto. É por isso que eu peço sempre para as pessoas que ouvem uma palavra, pelo menos quando eu estou pregando, para anotar, porque a nossa mente, ela é falha. Às vezes você dá um glória, aleluia, Deus falou comigo, você arrepiou. Só que quando a luta surgir, você não vai se lembrar dessa palavra. Durante muito tempo, eu ainda tenho esse hábito, mas antigamente não tinha os recursos digitais. Quando eu ouvia qualquer palavra, Deus falava comigo, eu anotava na minha Bíblia.
Eu puxava o versículo, colocava a data. Deus me deu essa promessa hoje. Deus falou comigo assim hoje. E quando as dificuldades surgiam, quando eu me via nessa situação, com todo o levante do inimigo contra mim, porque veja o cenário. No verso de número 9, diz que os egípcios perseguiram com todas as forças do exército de Faraó. O diabo, quando vem tentar nos fazer desanimar, ele não vem com artilharia leve. Ele vem com artilharia pesada. É bope. Aqui em São Paulo é baep. O bicho vem forte. Vem pra cima. Não é brincadeira, não. Tem gente que acha que o diabo fica atacando pedrinha em você. Para, bobo. Desanima, bobo. Meu irmão, o inferno se levanta. Porque o diabo sabe que tem promessa. Ele sabe que Deus está cumprindo um plano na sua vida. E Ele quer te fazer parar. E Ele vai usar todos os recursos e forças para te impedir de chegar. E nessa hora, eu tenho que me lembrar da promessa de Deus. Deus falou sobre você, sobre sua casa, sobre seu casamento, sobre seus filhos, de que seus filhos seriam bênção, de que o seu casamento floresceria, que a tua empresa romperia, de que você viveria os melhores sonhos de Deus. Mas quando a dificuldade surge, você não pode se esquecer disso. Lamentações capítulo 3, quando Jeremias entra numa introspecção por causa da dificuldade que ele vivia. O capítulo 3 do livro de Lamentações de Jeremias começa com essa afirmação por parte do profeta: eu sou o homem que viu a ira do Senhor pela vara do seu furor. Ele chega a dizer: eu não me lembro da alegria, não tenho esperança, os meus dentes são como os caquinhos de areia na minha boca. Olha a situação do profeta. Até que no versículo 21, ele diz o quê? Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Ele diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Elas se renovam a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Bom é o Senhor para os que esperam por Ele, para a alma que o aguarda, e isso em silêncio. O que Jeremias está dizendo? Ele exercita o seu coração com a promessa de Deus para a sua vida. Tem hora que você precisa pregar para você. Vai para o espelho e diz: ô, desviado, que conversa é essa? Vai para o espelho, faz uma selfie. Você que está ouvindo essa palavra agora, larga a mão de ser frouxo. Desanima não. Lembre-se do Senhor. O salmista dizia fervorosamente: aquieta minha alma, acalma-te de dentro de si, espera pelo Senhor, porque ainda nós o louvaremos. Você precisa se lembrar disso. Prega para você. Prega para você. Meu irmão, tem hora que a melhor mensagem é você que precisa dizer para você. Porque ninguém sabe o quanto você precisa de ouvir, o que você precisa ouvir. Olha que profundo. Diga para você. Por que os salmos são salmos lindos, em que Davi nada mais do que faz um divã da sua alma. Você pega os salmos de Davi e ele chega aqui, olha que coisa linda, o verso de número 3, ou melhor, capítulo 3 do salmo de Davi. Ó Senhor, tenho tantos inimigos, tanta gente é contra mim. São muitos os que dizem: Deus nunca o livrará. Mas ele diz para ele: mas tu, Senhor, é o meu escudo, és a minha glória, mantens a minha cabeça erguida. Clamei ao Senhor e Ele me respondeu do seu santo monte. Eu deitei
e dormi, e acordei em segurança, porque o Senhor me guardava. Eu não tenho medo dos 10.000 inimigos que me cercam de todos os lados. Levanta-te, Senhor, salva-me, acerta os meus inimigos no queixo. Quebra os dentes dele. De ti, Senhor, vem o livramento. Abençoa o teu povo. Meu irmão, tem hora que você precisa se lembrar. Tem promessa de Deus para a sua vida. Eu queria que você agora, de uma maneira muito profética, colocasse a mão sobre o seu coração. E lembrasse-se de tudo aquilo que Deus já falou a seu respeito, no meio dessa situação que você está vivendo. E eu queria que você se lembrasse das promessas do Senhor sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho. E você declarasse sobre você: eu tenho promessa. Diga mais alto: eu tenho promessa. E as promessas de Deus vão se cumprir na minha vida. Diga mais uma vez: eu tenho promessa. E as promessas de Deus vão se cumprir na minha vida. É isso que Moisés começa agora a falar para o povo. Olha o que ele diz no verso agora de número 11. Quando o povo reclama, quando o povo fala, quando o povo questiona, ele diz: mantenha a perspectiva de Deus e confie nas suas promessas. Verso 13. Permaneçam firmes e vejam como o Senhor os resgatará. Mantenha a perspectiva de Deus. Lembre-se da promessa. Terceiro e último lugar para a gente ficar dentro do tempo. Verso 15 agora. Deus, depois de falar com o povo através de Moisés, ele disse a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga ao povo que... Terceira coisa que você precisa aprender. Diante das impossibilidades, a única alternativa que você não pode ter é parar. Quando a impossibilidade chegar, a única alternativa que você tem que eliminar é parar. Olha o que Deus diz para Moisés: está clamando a mim por quê? Diga ao povo que caminha, pé na estrada. O milagre acontece quando você dá o primeiro passo. É quando você não para. É quando você continua caminhando. Mas eu não vi, o mar não tinha aberto. O exército de Faraó estava chegando. Mas o que Deus estava ensinando ao povo é que diante das impossibilidades, nunca cogite parar. Está olhando para o céu para quê? Caminha. Tem hora que Deus falou, deu um passo. Eu não vi nada, então Deus não falou nada, eu não vou fazer nada. Deus nos ajuda a entender esse conceito para aplicação na nossa vida. Nós devemos caminhar, não baseado naquilo que vemos, mas naquilo que cremos. Se Deus falou, nós acabamos de pôr a mão no coração de Deus, tem promessa para a minha vida. Elas vão se cumprir. Está fazendo parado o que então? Caminha. Trabalha, se esforça, dá um passo. Enquanto você caminha, Deus está fazendo a parte dele. Mas Deus não vai caminhar por você. Tem gente que quer que Deus pegue ele no colo. Vem, fiotão do papai, vou levar você para atravessar o marzinho vermelho no colo. Vamos, tadinho dele, tá chateadinho. Olha, ele se viu numa situação difícil, ficou bravinho. Faça a sua parte. Caminhe. Dê um passo de fé. Moisés dá aqui a orientação que o povo precisa entender, que eles precisam seguir. Caminha. Marche. Deus diz para Moisés: estenda a mão. Estender a mão com a vara era o símbolo da autoridade que Deus havia dado a Moisés. Lembra-se que quando Moisés tem aquela
visão maravilhosa de uma sarça que pegava fogo e não se consumia. Deus fala através da sarça com Moisés e pergunta: o que é que você tem na mão? Ele diz: eu não tenho nada, só tenho um cajado, um bordão. Aí Deus diz: pega esse bordão, joga no chão. O bordão vira uma serpente. Ele diz: agora pega a serpente pelo rabo. Mas pelo rabo, pega pelo rabo. Pegou a serpente pelo rabo, voltou no bordão. Tocava no bordão no Nilo, se transformou de água em sangue. O bordão era símbolo da autoridade. O que Deus está dizendo? Enquanto você caminha, você estenda a mão com a autoridade que Deus te deu. Tem gente que cruza o braço, se limita, se esconde. Veja o que Deus diz para Moisés: diga ao povo que marche, toma a tua vara e estenda a mão sobre o mar. Meu irmão, tem hora que é a nossa autoridade que vai mover coisas da parte de Deus a seu favor. Moisés, o povo marchando, Moisés levanta a mão. Você vai ver uma outra batalha lá na frente, de que o povo batalha com um exército inimigo. E enquanto as mãos de Moisés estavam erguidas, o povo de Deus prevalecia. Quando as mãos de Moisés ficavam cansadas e começavam a cair, o povo tinha desvantagem. Aí foi lá 2 homens, Arão e Hur, estenderam, seguraram uma a cada mão, para manter a mão da autoridade levantada. Tem gente com mão descaída aqui. Diante das impossibilidades, diante das dificuldades, exerça a autoridade que você tem em nome de Jesus. Diante das suas lutas, diante das suas dificuldades, estenda a mão e diz: na autoridade do nome de Jesus, eu vejo um caminho se abrindo no meio desse mar. Na autoridade do nome de Jesus, eu vou ver o sobrenatural de Deus acontecer na minha vida. Hoje é noite de você começar a caminhar, levantar suas mãos e dizer: eu vou ver milagre, eu vou ver milagre. Quando o povo viu Moisés levantando a mão, olha o que a Bíblia diz, verso de número 21. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar. Você precisa marcar o verso 21, que é uma aplicação exata do que eu acabei de falar. Que hora que o vento leste da parte do Senhor abriu o caminho no meio das águas? Quando Moisés estendeu a mão. Você está aí, ó, com cara de coitado, mãozinha cruzada para trás. O diabo dizendo que você não tem autoridade nenhuma. O diabo tentando dizer que você não tem poder nenhum para declarar vitória, declarar bênção, declarar favor de Deus sobre a sua vida. Você está de braço cruzado. Meu irmão, Deus te trouxe aqui hoje à noite, te colocou nessa transmissão online para dizer: é hora de estender as mãos com autoridade, porque enquanto você estende as mãos, Deus sopra em seu favor. Diz que quando ele levantou a mão, um vento forte do leste veio e o Senhor abriu o caminho no meio das águas. O vento soprou a noite toda, transformando o fundo do mar em terra seca, e o povo de Israel atravessou pelo meio do mar, caminhando em terra seca, como uma parede de água de cada lado. Mão levantada, dizendo: autoridade no nome de Jesus, eu declaro que caminhos se abrirão, milagres acontecerão em nome de Jesus. Fica de pé, eu quero orar com você. Fica de pé, fica de pé. Eu quero orar com você. Não se esqueça disso. Tem um propósito no que está acontecendo. Tem um propósito no que está acontecendo. Tem um propósito no que está acontecendo. Deus vai manifestar a glória dele na sua vida. João capítulo 9, quando os discípulos encontram um cego de nascença, perguntaram: quem pecou, foi ele ou foi seu pai? Jesus diz: nenhum nem outro. O que está acontecendo com ele foi para que se manifestasse a glória de Deus. No meio dessa sua luta, o que você está vendo como dificuldade, como fracasso, como derrota, nada mais é do que uma oportunidade para a glória de Deus se manifestar na sua vida. Mantenha a perspectiva de Deus. Lembre-se das promessas. Pare de reclamar e murmurar. Pare de começar a achar de que as promessas de Deus se frustraram e caducaram na sua vida. Não é verdade. Deus tem plano para a sua vida. Mas enquanto isso, começa a caminhar. Mas caminha com autoridade.
Sabe, existem regras que a gente estuda bastante sobre postura corporal. Sabia disso, não? Tem pessoas que pela maneira como ela anda, pela maneira como ela fala, pela maneira como ela se porta, você faz uma leitura corporal da pessoa. Você sabe se ela é uma pessoa segura, você sabe se ela é uma pessoa fraca, tímida. Aí eu vejo gente que o Senhor disse a respeito dele, sobre a igreja de Jesus: toda autoridade eu lhes dei para pisar de serpentes e escorpiões. Eu te dei autoridade para repreender demônios. Na autoridade do nome de Jesus, você é poderoso. Aí tem crente que fica com uma postura corporal de coitado, andando na vida assim, ó. Ai, o mar vermelho. Ai, que situação difícil. Meu irmão, eu gosto de ver gente que entra de cabeça erguida assim, ó. Como é que é? Cadê a dificuldade? A sua postura é de alguém que sabe em quem está crendo. A sua confiança não está. Eu não estou dizendo para você ser autoconfiante. Eu estou dizendo para você ter confiança no alto. É diferente. Autoconfiança, gente arrogante e prepotente, não vale nada. Eu estou dizendo quando o seu homem espiritual está seguro de quem é em Jesus. Quando você entra num lugar e diante da dificuldade, você entra com a atitude de vencedor. Você entra com a cabeça erguida. Você já levanta a mão na autoridade. Você já começa a dizer: na autoridade do nome do Senhor. Pode estar parecendo difícil, mas de alguma maneira ventos da parte de Deus vão soprar. E num lugar onde você não espera. Você acha que o povo imaginou? É porque a gente conhece a história. Aí a gente lê, fica muito simples de interpretar. Agora imagina o povo. Você acha que o povo imaginava que diante de um mar ia abrir um caminho? Mas nunca. Mas nunca. O que a gente precisa aprender aqui? É de que quando você caminha, estende as suas mãos em autoridade, não se surpreenda com o que Deus pode fazer. Deus vai abrir caminhos no meio do mar, rios no meio de um deserto. Deus vai fazer. Talvez você esteja aqui no meio de uma impossibilidade, de uma dificuldade. Assuma posição em Cristo. Você é sacerdócio real. Você é povo de propriedade exclusiva do Senhor. Você é nação santa. Você está cheio da autoridade e do poder do Espírito Santo. Você tem o selo da promessa. Você está revestido pelo poder do sangue de Jesus. Então você tem que se portar como um vencedor. Você é mais do que vencedor. Você tem que levantar e dizer: sai da frente, porque Deus vai fazer alguma coisa. Eu não sei o que, mas alguma coisa Ele vai fazer. E quando você começa a tomar uma postura de adorador, de vencedor, ventos começarão a soprar.